Boa tarde. Meu nome é Felipe, eu sou colega de seminário, fui colega de seminário do pastor Eduardo e ele me chamou para estar com vocês aqui nessa tarde compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos reunidos em torno da palavra do nosso Senhor na sexta-feira que nós costumamos chamar de Sexta-feira Santa, que é o dia, a sexta-feira que antecede a Páscoa, na qual nós fazemos uma alusão mais específica à morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te convido a meditarmos na palavra do nosso Deus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, dos versos 21 a 32, que retratam um pequeno período ali de todo o processo da crucificação e da morte do nosso Senhor. A palavra de Deus diz assim: E obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não se pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós lemos a sua palavra, te rogamos que o seu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações, nos dando clareza da sua verdade e nos convencendo, Pai, para que as nossas vidas sejam transformadas por ela. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Se eu falasse com você a respeito de um rei ou de uma rainha, qual é a imagem que viria na sua cabeça? Você provavelmente pensaria a respeito de uma figura bonita, limpa, imponente. Se eu falasse sobre a coroação desse rei ou dessa rainha, você pensaria num grande palácio, pensaria numa catedral, pensaria em diversos ritos com muita dignidade, com muita beleza. Você imaginaria ali roupas enfeitadas e, sem dúvida alguma, uma grande coroa de ouro enfeitada com pedras preciosas. Mas e se eu falasse para você a respeito de um rei pregado numa cruz? E se eu falasse para você que o Rei dos Reis está crucificado, humilhado e morrendo aos poucos? O que é que você pensaria a respeito das alegações deste homem? O que é que você pensaria a respeito da realeza dele? O quanto você o reconheceria como sendo verdadeiramente um rei? Quando nós consideramos essa figura real, mas pregada numa cruz, a situação nos parece no mínimo absurda. Afinal de contas, esse mesmo homem, esse mesmo Jesus, havia feito declarações gigantescas a respeito dele mesmo. Ele se mostrou como aquele que tem autoridade sobre as doenças, aquele que tem autoridade sobre a morte, aquele que tem autoridade sobre a natureza, aquele que tem autoridade sobre as forças demoníacas. Mas agora, ele está pregado numa cruz, aparentemente impotente, incapaz de salvar a si mesmo. Parece que aquele que livrou outros da própria morte é incapaz de livrar a si mesmo. E afinal de contas, nós nos perguntamos: o que é que esse rei todo-poderoso faz pregado em uma cruz? Esse é o escândalo do nosso Evangelho.
todas as alegações de Jesus sobre salvação e sobre restauração, tudo o que ele disse sobre a chegada do reino, tudo o que ele disse a respeito de si mesmo como o Cristo, como o Filho de Deus, o levou para uma cruz. E hoje, para a gente, a cruz pode até ser usada como objeto de decoração. Mas naqueles dias seria o mesmo de termos aqui atrás uma guilhotina, uma forca, um pelotão de fuzilamento. Era uma imagem de vergonha, de dor, de punição. Era uma imagem de humilhação profunda. A cruz era reservada para os piores bandidos e opositores do Império Romano, que eram crucificados para a vergonha e para o temor de todo o povo. Mas ainda assim, nós cristãos, olhamos para o nosso Rei, aquele que foi crucificado, e o reconhecemos como o Senhor dos Senhores. Quando nós paramos para pensar nessa aparente contradição, o questionamento das autoridades que nós lemos aqui, salva-se a si mesmo, desça da cruz, você não é o Todo-Poderoso, parecem fazer muito sentido. Afinal de contas, por que Jesus não desceu daquela cruz? Por que ele não saiu de lá e demonstrou a sua autoridade, o seu poder? A sua ressurreição depois da sua morte, a sua subida aos céus, tudo aquilo que ele realizou por meio dos apóstolos depois da sua ressurreição, sem dúvida alguma, comprovam a sua realidade, a sua realeza. Todos os sinais que ele realizou dão testemunho de que ele é o Cristo de Deus. Poder não lhe faltava para descer daquela cruz. Se ele quisesse, ele desceria da cruz, se exaltaria em glória, curaria a si mesmo e se revestiria com as vestes mais resplandecentes que homem nenhum jamais enxergou. Toda a vida de Jesus nos faz ter certeza de que ele poderia descer da cruz. E a pergunta então novamente ecoa: por que é que Jesus não desceu da cruz? Por que é que naquele momento parece que todo o seu poder foi deixado de lado? Afinal, por que é que Jesus permaneceu ali? E a resposta é porque Jesus é o rei que recebe julgamento em lugar dos seus súditos, para que nós possamos enxergar o quanto nós somos preciosos para Cristo, apesar da nossa natureza profundamente corrompida. E é isso que Marcos deseja nos mostrar, na medida em que ele compõe esse relato da crucificação de Jesus. Quando nós olhamos para esses versos, parece que Marcos costurou uma série de frases, uma série de cenas, sem conexão e sem sentido uma com a outra. Mas quando nós lemos com atenção cada uma dessas frases, nós percebemos que Marcos selecionou intencionalmente aqueles momentos da crucificação de Jesus que fazem uma referência direta a profecias do Antigo Testamento. Por isso, Jesus não desceu da cruz. A cruz foi o plano desde o início. Nós percebemos isso, por exemplo, no Salmo 69, verso 21, que fala a respeito de darem para matar a sede do salmista um vinho amargo para beber. Para Jesus, lhe ofereceram bebida amarga no momento da sua crucificação. Ou o Salmo 22, no seu versículo 18, que diz que as vestes do salmista foram repartidas, lançaram sorte. E foram isso que fizeram com Jesus, com as suas vestes. Ainda Isaías 53, no versículo 12, e Marcos, nesse caso, deixa bastante explícito qual é a sua intenção, diz que Jesus foi contado entre os transgressores e Jesus foi crucificado entre dois bandidos. O Salmo 22, nos versos de 6 a 8, é ainda mais claro quando se refere ao nosso Senhor Jesus. Mas eu sou verme, não sou um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos que me veem zombam de mim, fazem caretas,
balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Quando nós olhamos para as cenas da crucificação de Jesus, nós percebemos que cada gesto e cada ato não foram os soldados romanos o arrastando para a cruz, mas foi Jesus se deixando levar para lá. Porque desde o início, esse era o plano. Jesus haveria de ser rejeitado. Jesus haveria de ser humilhado. Jesus seria crucificado com um propósito muito específico. Aquilo que o salmista escreve de maneira figurada, Jesus experimenta de maneira literal na sua vida. Eles perfuraram as minhas mãos e os meus pés, diz o salmista no Salmo 22, no verso 16. E Jesus na cruz teve as suas mãos e os seus pés perfurados. As cenas aparentemente aleatórias são, na verdade, cuidadosamente escolhidas por Marcos. Não apenas para a composição de cena, mas são detalhes. Talvez aqueles detalhes que depois da ressurreição de Cristo foram trazidos à mente dos discípulos. E eles finalmente entenderam a conexão que havia entre Jesus e entre a palavra do Senhor, nos profetas e nos salmos. Por que é que o nosso Senhor Jesus não desceu da cruz? Ele não desceu da cruz porque a cruz sempre foi o plano. A cruz sempre foi o propósito e sempre foi o destino da vida de Jesus. Antes mesmo do Verbo se fazer carne, o Verbo já sabia que haveria de morrer numa cruz para pagar pelos pecados do seu povo, para redimir o seu povo e para comprar com o seu sangue a família de Deus. Esses versos de Marcos nos mostram que Jesus não desceu da cruz, porque a cruz sempre foi o plano. E talvez você se pergunte, por que é que a cruz é o plano de Deus para Jesus? Quando nós olhamos aqui para os versos 29 a 32, nas próprias palavras daqueles que humilharam Jesus, nós encontramos de maneira irônica a resposta para essa pergunta. Aqueles que blasfemam contra Jesus dizem: você salvou a muitos, não vai salvar a si mesmo? Ironicamente, a resposta é sim. A maneira pela qual Jesus se propõe a salvar muitos é morrendo e entregando a sua vida por eles. O próprio Jesus afirma isso. Ele não veio para salvar a si mesmo, ele não veio para servir, para ser servido, ele veio para servir. Ele é o servo sofredor que entrega a sua vida para que muitos possam ser salvos. Ironicamente, quando blasfemam contra Cristo, perguntando por que é que ele não salva a si mesmo, a resposta já foi dada. Ele não salva a si mesmo, porque na sua condenação, ele está salvando o seu povo. Ele está cumprindo aquilo que ele mesmo se propôs a fazer. O ministério de Jesus não era sobre salvar a si mesmo na cruz, não era sobre descer daquela cruz para ser exaltado pelas autoridades do povo. O ministério de Jesus era morrer naquela cruz para pagar pelos pecados do seu povo e trazer para o seu povo justificação e salvação eterna. A rejeição que Jesus recebe faz parte dos planos de Deus. A rejeição que Jesus recebe nos mostra a própria rejeição do Cristo pelo Pai, ali abandonado, porque este é o castigo que nós merecíamos pelo nosso pecado. Jesus não desceu da cruz, porque na cruz ele se torna maldição por nós. Por isso, quando nós olhamos para Cristo, pregado na cruz, e contemplamos o nosso Rei ali, nós devemos nos perguntar: o que eu fiz para que ele merecesse estar ali? Jesus não desce da cruz por causa do meu pecado, por causa da minha corrupção, por causa da minha condenação. Por que é que Jesus não desce da cruz? O plano de Deus sempre foi salvar os seus, por meio da morte de Jesus
naquela cruz. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, depois que ele afirmou ser o Cristo, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que então fosse morto e que depois de 3 dias ele ressuscitasse. Quando ele falou a respeito da destruição do templo, pelo qual ele agora é feito motivo de chacota, ele não falava do prédio, da estrutura, falava de si mesmo. Afinal de contas, se o templo é o local onde Deus se encontra com o seu povo, é em Cristo que nós temos esse encontro. E Jesus falava a respeito da sua morte. Ele haveria de morrer para ressuscitar ao 3º dia. E por que a morte de Jesus foi necessária? Marcos usa toda a segunda metade do seu evangelho para nos mostrar isso. Na segunda metade do evangelho de Marcos, nós vemos como as pessoas têm os corações endurecidos. Como aquilo que nos afeta é grandioso demais para ser resolvido por qualquer outra força, por qualquer outro ser. Marcos nos mostra que apenas Jesus Cristo pode nos salvar. Por isso Jesus não desceu da cruz. Jesus não desceu da cruz, porque a nossa salvação tem um preço. E o preço era a sua vida. É através da morte de Jesus que nós encontramos redenção dos nossos pecados. É através da morte de Jesus na cruz que o preço pelos nossos pecados são pagos e o povo é redimido. Jesus não desce da cruz porque o rei está disposto a comprar a vida dos seus discípulos com a sua própria morte. E este sempre foi o plano. Então ali na cruz, os inimigos de Jesus agora zombam dele. Jesus, que afirmou salvar a tantos, aparentemente não consegue salvar a si mesmo. Mas o que eles não compreendem é que Jesus salvou a tantos, porque entregou a si mesmo na cruz. O grande rei, o nosso Senhor, não é coroado num trono de glória, mas recebe a coroa de espinhos e é exaltado, pregado numa cruz. É ali que ele é reconhecido como o Filho de Deus. O desafio feito pelos seus inimigos, desça da cruz, seja reconhecido pelas autoridades, desça da cruz, receba a adoração, pode parecer profundamente tentador para nós. Mas Jesus não se deixou levar por isso. O seu ego, a sua vaidade, o seu status, tudo isso não dependia da adoração e do reconhecimento daquelas autoridades. E Jesus permaneceu na cruz. Jesus permaneceu na cruz, porque o Filho de Deus veio para salvar perdidos. Jesus não desceu da cruz, porque ele veio salvar os perdidos, pagando o preço pelo pecado deles. Jesus não desceu da cruz, porque a cruz não era a derrota, mas era a vitória do Rei, era a sua glória. Jesus não desceu da cruz, porque havia algo mais importante do que o reconhecimento dos fariseus, do que o reconhecimento dos escribas. Jesus não desceu da cruz, porque havia algo mais importante que o seu status, do que ego ou do que vaidade. Havia um povo a ser redimido, havia um reino a ser estabelecido. Nessa sexta-feira, quando refletimos a respeito do Cristo pregado na cruz, a pergunta ecoa nas nossas cabeças: por que é que o Rei Todo-Poderoso não desceu daquela cruz? Ele não desceu daquela cruz porque Jesus é o Rei que recebe o julgamento em lugar dos seus discípulos. Ele não desceu daquela cruz para que nós pudéssemos olhar para ela e enxergarmos ali no Cristo humilhado o nosso pecado, a nossa condenação. Ele não desceu da cruz para que nós pudéssemos perceber que, apesar de sermos pessoas profundamente corrompidos, nós somos preciosos para Cristo e somos amados por Ele. Ele não desceu da cruz por mim, por você e por todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus e é o Rei exaltado, mesmo que a sua coroação tenha acontecido na cruz. Vamos orar.
Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós te pedimos e te rogamos que, embora o Evangelho da cruz possa parecer vergonhoso para os padrões desse mundo, ele possa ser tido por nós, nos nossos corações e nas nossas vidas, como um testemunho, não apenas do nosso pecado, mas do amor de Jesus Cristo por nós. E que todas as vezes em que ouvirmos o questionamento daqueles que blasfemaram contra o nosso Senhor, por que é que ele não desceu da cruz, nós possamos nos lembrar que o Senhor Jesus não desceu da cruz para nos salvar. E que isso nos fortaleça a cada dia. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te dê um restante de tarde abençoada na presença do Senhor e que Deus prepare o seu coração para continuar ouvindo a sua palavra, especialmente nesse domingo. Deus te abençoe e um abraço.